lá Então, a professora deixou gravado para vocês a explicação das atividades de história. Vocês irão abrir na página 32, estudaremos a página 32, 33, 34 e 35 do livro AR, Aprender e Relacionar de História e Geografia, tá? Então, lembrando novamente, aula de história. O título, né, o conteúdo que nós estudaremos vai ser diversidade nas formas de contar o tempo. Então, falaremos um pouquinho, esse assunto é bem legal, bem interessante, seria relacionado à questão da contagem do tempo, calendário, relógio, né? E as naturezas e atividades humanas. O que tem a ver tudo isso? Então, começa-se o estudo com a tirinha do Armandinho. Primeiro, a professora vai ler aqui uma pequena frase aqui para vocês, tá? Então, ao longo da história, os povos criaram diversas formas de contar e registrar a passagem do tempo. Leia a tirinha do personagem Armandinho. Armandinho, hoje às 2 horas você vai ao francês? Às 4 você vai ao futebol, às 6 na música e às 8 você vai ao reforço de aula. Alguma dúvida? Que horas eu vou ser criança? Então é a vida corrida aí, né? Essa tirinha é bem assim, interessante de ser analisada nos tempos que nós vivemos hoje. Então aqui tá falando, o autor é Alexandre Beck. Então vamos responder as questões. De acordo com a forma, a pessoa responsável por Armandinho marcou o tempo e organizou as atividades dele. Então, seriam as opções aqui. Contou os meses, nesse caso, o diálogo está contando os meses. Contou as horas ou contou os anos? Então, vocês irão fazer o xizinho na questão aí, tranquilo também de responder. B, em sua opinião, qual o significado do último quadrinho dessa tirinha? Então, o último quadrinho vai falar assim, que horas eu vou ser criança? Então, falando para a mãe, né? É bem interessante. Então, vocês irão fazer o registro aí no espacinho aí do livro de vocês. 2. Que atividades você realiza ao longo do dia? Então, vocês irão registrar para o professor. Elabore 3 quadrinhos com os desenhos e diálogos representando as atividades que você realiza e o horário em que elas acontecem. Então, vocês irão fazer como se fosse uma ilustração parecida com o do Armandinho também, tá bom? Mas aí relacionando a vida de vocês. No cotidiano, o tempo de um dia costuma ser dividido em 24 horas. Então, isso aí que nós sabemos, né? Contudo, a organização do tempo de um dia era diferente em outros povos, em outros tempos. Alguns não utilizavam horas, outros utilizavam horas, mas de forma diferente da nossa. Então, nós escutamos hoje, falando bastante assim na TV, a questão da passagem do tempo em outros planetas, né? É diferente a contagem de tempo. Então, no caso, em Marte, está passando bastante agora na TV, né? Um ano para nós é 365 dias. Em Marte é mais que 600 dias. Então, um ano nosso equivale a 2 anos. 2 anos nossos vale um ano para eles. Isso mesmo. É bem interessante, né? E, inclusive, no passado era diferente. Então, no passado também usavam assim, outros objetos para ajudar a entender a questão da passagem e contar a passagem do tempo. 3. Leia o texto
os romanos antigos que há cerca de 2.500 anos viveram no território que atualmente corresponde à Itália. Então, o textinho agora. As horas do dia e da noite entre os romanos antigos. Os romanos dividiam o tempo de luz, ou seja, o dia em 12 horas e a hora prima, primeira hora marcada o amanhecer. A hora duodécima marcava o fim do dia, ou seja, o pôr do sol. A hora sexta marcava o meio-dia. Nossa, bem complexa essa contagem, né? Daí veio a sexta após o almoço. Porém, as horas da noite eram somente 4. Para medir, por exemplo, a duração das horas da noite, era necessário dividir por 4 o período que ia do pôr do sol ao amanhecer. Então, aqui tem o significado das palavrinhas diferentes que a professora leu para vocês, tá? Então, texto publicado em 2017 aí. Agora, atividade, né? Clique as colunas à sua imagem correspondente. Então, prima hora. Qual é aqui relacionado ao texto que nós lemos? Hora sexta. Então, e hora duodécima. Só fazer a ligação relacionando a escrita. B. Os antigos romanos dividiam as horas da noite na mesma forma que a nossa sociedade? Explique. Então, a professora já explicou para vocês, agora vocês irão escrever aqui para mim a descrição aí. Agora, nós iremos da página, conteúdo da página 34. Natureza e atividades humanas. Além de criar formas de marcar o tempo em dia, alguns povos também criaram formas de marcar a passagem de um ano. Vários desses povos dividiam o ano em meses e registravam em um calendário as mudanças ocorrentes na natureza e nas atividades humanas que costumavam ocorrer em cada mês. Um dos calendários mais antigos que se tem notícia foi criado pelos chineses, olha lá os chineses, né? Há cerca de 4.600 anos atrás. Observe a tabela do calendário chinês representado por números e palavras em língua portuguesa. Então, é bem interessante o que nós vamos ver agora. Então, nós temos aqui, ó, o mês, janeiro, fevereiro e assim vai, né? Até dezembro. Então, aqui, períodos, olha lá, chuva de primavera, despertar dos insetos, continuação da primavera, brilho e limpidez. Então, aqui eles vão descrevendo conforme os meses do ano, aquilo que eles e a passagem assim dos dias, né? As mudanças dos dias. Olha como que eles observam, bem interessante lá, ó. Neve leve, neve pesada, continuação do inverno, frio moderado. Olha que interessante. Conforme os meses vão se mudando as estações aí. 2. Os meses do antigo calendário chinês estavam relacionados às mudanças da natureza. Perfeito. Indique o número dos meses em que, de acordo com os chineses, ocorria calor moderado, grande calor e fim do calor. Então, nós vamos relacionar a questão do calor aí. Qual é o mês, né? O número de meses que passa-se o calor, o verão, no caso, né? 3. Por que os chineses tinham interesse em saber o mês em que acontecia a formação do milho? Então, por que será que eles tinham interesse nisso? Agora, esse aqui é muito legal também, né? Será relacionado aos signos. Vou aumentar aqui um pouquinho. 4. Página 35. Os antigos chineses organizavam os anos em ciclos de 12 anos. Esses ciclos são utilizados
por eles até os dias atuais para marcar os eventos culturais do país. Observe a imagem que representa os 12 anos em um ciclo de calendário chinês atual. Então, nós temos lá os anos aqui no caso, né? Nós estamos em 2021, o ano relacionado é o boi. Então, aqui nós temos 2020, o rato. 2000, aí no caso 2031, 2029, olha que interessante, né? E assim ele vai a contagem. Deixa eu ver o ano que eu nasci. Então, tem o ano que a pessoa nasceu, tem o signo aí do zodíaco. Eu nasci no ano do galo. Aí tá falando aqui, ó. Indique no calendário o ano que você nasceu. Esse ano corresponde que animal do calendário chinês? Então, vocês irão escrever aí de vocês, aí no caso. Certo? Então, por hoje é só. Até a próxima aula. Tchauzinho!